Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar aqui sobre pessoas que costumam se fazer de vítima. Você já percebeu que em alguns relacionamentos toda discussão termina do mesmo jeitinho? Não importa como ela começou. Você pode até estar tentando falar de algo que te machucou, de um limite que foi ultrapassado ou de uma necessidade emocional sua. E poucos minutos depois, a conversa muda completamente de direção. Agora é você quem está consolando a outra pessoa. Você pede desculpas, volta atrás e termina a conversa com uma sensação estranha de que foi você que fez alguma coisa errada, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que foi. Se isso acontece com frequência, talvez o problema não seja apenas a dificuldade de se comunicar. E hoje eu quero falar sobre quando a culpa deixa de ser consequência de um conflito e passa a ser o próprio instrumento que mantém a relação funcionando. Essa é uma diferença que costuma passar imperceptível e eu quero que você saiba disso hoje. Fique comigo até o final porque esse assunto é bem interessante. Muitas pessoas acreditam que manipulação emocional acontece apenas quando alguém é agressivo, controlador, faz ameaças ou tenta intimidar o parceiro. Contudo, existem relações em que o controle acontece quase no sentido oposto disso que eu comentei. A pessoa, ela não grita, ela não exige, ela não faz grandes cenas de autoridade. Ela sofre, ou pelo menos parece sofrer o tempo inteiro. Ela está sempre magoada, sempre incompreendida, sempre decepcionada, emocionalmente frágil. E aí, aos poucos, quem está ao lado vai assumindo uma função muito específica: impedir que essa pessoa sofra. Sem perceber, o relacionamento deixa de ser um encontro entre dois adultos e começa a funcionar como uma missão de resgate permanente. Você mede as palavras, pensa uma, duas, três vezes antes de trazer um assunto delicado. Evita contrariar, porque sabe bem o roteiro dessa situação. Se você disser que ficou chateado, o outro vai dizer que faz tudo errado. Se você colocar um limite, ele vai dizer que nunca é o suficiente. Se você pedir mudança, ele vai responder contando o quanto já sofreu na vida, o quanto está tentando e o quanto ninguém ainda o compreende. E de repente, aquilo que começou sendo um problema da relação se transforma em um problema seu. Você passa a sentir culpa por ter tocado em um assunto. E essa aqui é uma inversão muito sutil. Uma coisa que eu gostaria de deixar clara desde o início desse conteúdo é que sofrimento existe. Pessoas realmente sofrem. Existem sim histórias difíceis. Tudo isso é real. Não estou aqui tentando diminuir o sofrimento do outro. A grande questão não é alguém ser vulnerável. Aliás, relações saudáveis precisam permitir vulnerabilidade. O grande problema começa quando a vulnerabilidade impede qualquer tipo de responsabilização, porque existe uma diferença gigantesca entre dizer "isso me machucou" e dizer "eu já sofri, você não pode me confrontar". Essas duas coisas parecem parecidas, mas produzem relações completamente diferentes. E como eu sempre gosto de fazer, trabalhar com perguntas para vocês, vou abrir aqui um espaço de pergunta. Como é que você percebe que entrou nessa dinâmica? Quase nunca isso acontece de uma vez só. Normalmente é algo muito gradual. Você começa tentando compreender, depois tentando ajudar, depois tentando evitar novos sofrimentos. E daqui a pouco já está administrando o estado emocional do parceiro o tempo inteiro. É curioso perceber como algumas pessoas passam o dia inteiro monitorando o humor de quem está do seu lado. Elas chegam ali em casa e antes mesmo de pensar em como estão, elas tentam descobrir como está o outro. Será que aconteceu alguma coisa? Será que hoje é um bom dia para ter uma conversa? E isso vai ocupando um espaço enorme dentro da relação. A própria pessoa deixa de perceber quanto da sua energia está sendo investida em antecipar as reações. Ela acredita que está sendo cuidadosa e, na prática, muitas vezes está vivendo em um estado constante de vigilância. E viver em vigilância cansa. E olha, cansa muito.
Uma observação interessante é que quem vive essa experiência costuma demorar bastante para perceber que existe manipulação, porque a palavra manipulação parece pesada demais. Eu sei e preciso reconhecer isso. Ela olha para o parceiro e pensa: ah, mas ele sofre de verdade. Ela realmente teve uma infância difícil. Ele sim tem ansiedade. Só que existe uma pergunta que quase nunca aparece, pelo menos eu nunca vejo. O sofrimento dessa pessoa impede que ela assuma responsabilidade pelo efeito que produz nos outros? Ela se torna inimputável aquilo que ela faz com os outros? Porque uma coisa é alguém sofrer, outra é transformar esse sofrimento em justificativa eterna para nunca rever os seus próprios comportamentos. Essa diferença muda tudo quando a gente fala sobre relacionamentos. Existe uma cena muito comum. Você tenta conversar sobre uma atitude que a pessoa te machucou. E em poucos minutos, o foco deixa de ser aquilo que aconteceu. O parceiro começa a dizer que você está sendo injusto, que faz tudo pela relação, que ninguém reconhece seus esforços, que sempre acaba sendo o vilão, ou lembra alguma situação difícil da própria vida. Quando a conversa termina, o problema inicial simplesmente desapareceu, saiu do foco. Ele nunca foi elaborado, nunca foi discutido, nunca foi de fato resolvido, mas você saiu dali sentindo que precisava reparar alguma coisa. É curioso, porque o conflito mudou de dono. No início você estava trazendo a sua dor, no final está tentando aliviar a dor do outro. Percebe como isso acontece de maneira quase imperceptível, principalmente ali na hora? E não é porque alguém planejou necessariamente essa conversa como uma estratégia consciente, mas muitas vezes esse modo de funcionar foi aprendido ao longo da vida. Há pessoas que descobriram muito cedo que demonstrar fragilidade era a única forma de conseguir cuidado, proteção ou proximidade. Eles crescem acreditando sem perceber que assumir responsabilidade ameaça o vínculo, enquanto o despertar culpa garantia que o outro permanecesse sempre por perto. E isso não transforma esse comportamento em algo saudável, mas ajuda a gente a compreender por que ele se repete durante tantos anos sem que ninguém o questione. E existe um preço alto para quem ocupa o outro lado dessa dinâmica. Aos pouquinhos você começa a duvidar da sua própria legitimidade, das suas próprias emoções. Antes de perguntar o que eu estou sentindo, a pergunta passa a ser: será que eu estou exagerando? Antes de pensar, isso me machucou, surge: será que eu deveria compreender mais? É como se toda emoção sua precisasse passar por um julgamento antes de ser aceita. E isso vai produzindo um afastamento muito próprio de si mesmo. Porque quando você aprende que qualquer desconforto seu pode provocar sofrimento no outro, sentir deixa de parecer seguro. Você começa a negociar consigo mesmo o tempo inteiro. E essa negociação costuma ser invisível para quem está ali vivendo. Existe um momento em que essa dinâmica deixa de ser apenas cansativa e começa a alterar a forma como você percebe a própria realidade. E nem é porque você perdeu a capacidade de pensar, mas é porque quando uma relação gira em torno da culpa durante muito tempo, você passa a desconfiar da sua própria leitura das situações. Você vai lá, conversa com um amigo sobre o que está acontecendo e ele pergunta: ah, mas por que você pediu desculpas? E você para por alguns segundos porque, de fato, não sabe responder. Só sabe que parecia ser a única maneira de fazer aquela tensão, aquele estresse todo acabar. E essa é uma das características mais subjetivas da culpa. Ela oferece alívio imediato. Você pede desculpas, cede mais uma vez, muda de assunto, desiste da conversa e a paz aos poucos vai retornando. Ou pelo menos parece que volta. Mas ela volta com um preço. O preço de ensinar o relacionamento que sempre que houver um conflito, quem vai abrir mão de alguma coisa é você. E o outro nem te obrigou explicitamente. Você descobriu que essa é a forma mais rápida de interromper o desconforto. E quando esse padrão se repete muitas e muitas vezes, ele deixa de parecer uma escolha, passa a parecer o jeito natural de a relação funcionar. Agora eu queria fazer uma pergunta, como sempre, que pode gerar um pouquinho de desconforto aí do seu lado. O que acontece com você
quando a outra pessoa fica decepcionada, quando ela simplesmente demonstra tristeza, se silencia, mostra frustração, tem aquele olhar abatido. Você consegue permanecer em contato com essa cena ou sente uma urgência enorme de resolver aquilo imediatamente? Essa diferença muda tudo, porque muitas pessoas não conseguem suportar ver alguém sendo decepcionado, principalmente quando é com elas. Elas confundem a decepção do outro com um sinal de que elas fizeram alguma coisa de errado. Contudo, a decepção faz parte, cada pessoa, de qualquer vínculo adulto. Nem sempre colocar um limite será recebido com alegria. Ninguém bota o pé para fora da cama falando: nossa, hoje eu quero que botem limite em mim. Não é assim que funciona. Nem sempre dizer não vai ser confortável. Ouvir não também não vai ser confortável. Nem sempre uma conversa honesta terminará com as duas pessoas satisfeitas. Quando você tenta impedir qualquer desconforto do outro, sem perceber, começa a impedir que a relação amadureça. Toda relação madura precisa sobreviver à frustração. Caso contrário, ela fica dependente de uma harmonia artificial. Eu, particularmente, gosto de pensar que um dos sinais mais confiáveis de uma relação emocionalmente segura não é a ausência de conflitos. É a capacidade de permanecer no conflito sem que alguém precise abandonar quem é. Isso muda bastante a perspectiva, porque em muitos relacionamentos colocar um limite pode parecer significar colocar o amor em risco, como se as duas pessoas fossem incompatíveis. E esses pensamentos costumam aparecer antes mesmo da conversa acontecer. E isso mostra que o medo já está organizando o comportamento. Quando o medo passa a decidir por você, os limites deixam de ser escolhas conscientes. Eles passam a ser evitados. E é justamente aqui que muita gente acredita que estabelecer limites significa endurecer, falar menos, sentir menos, criar distâncias. Não é isso que eu observo nas relações mais saudáveis, tá? Limites não servem para afastar pessoas, servem para impedir que você desapareça dentro da relação. Isso faz toda a diferença. Quando alguém diz: eu preciso conversar sobre isso, eu não consigo continuar fingindo que está tudo bem. Eu entendo sua dor, mas isso não resolve o que aconteceu entre nós. Essa pessoa não está sendo cruel, ela está tentando manter dois elementos vivos ao mesmo tempo: a empatia e a própria existência emocional. Porque existe uma forma muito sutil de abandono que quase nunca recebe esse nome. É quando você permanece presente fisicamente da relação, mas vai se retirando emocionalmente de si e desse vínculo. Até que um dia percebe que já não sabe mais qual seria sua resposta espontânea para quase nada. Sua personalidade começa a ser construída em função à previsibilidade das reações do outro. E isso costuma acontecer de forma tão lenta que a pessoa só percebe quando já sente um vazio difícil de explicar. Ela não perdeu apenas espaço na relação, ela perdeu intimidade consigo mesmo. E recuperar essa intimidade, cada pessoa, costuma ser um dos trabalhos mais delicados que existem na clínica psicológica. Existe outro ponto que eu considero também tão delicado quanto. Muitos permanecem anos nessa dinâmica porque acreditam que sair dela significa abandonar alguém. Essa ideia costuma provocar uma culpa enorme. Contudo, estabelecer limites não é abandonar. É deixar de ocupar um lugar que nunca deveria ter sido seu. Você não está retirando o cuidado, você está retirando uma responsabilidade que pertence ao outro. E isso faz sim diferença. Existe uma tendência muito humana de acreditar que se eu amar o suficiente, a outra pessoa finalmente vai mudar. Que eu só preciso explicar um pouquinho melhor. Se eu tiver mais paciência, se eu suportar um pouco mais, se eu encontrar a forma certa de falar, alguma coisa vai acontecer. Só que às vezes não acontece. Muitas vezes não acontece. Porque mudança não nasce da quantidade de esforço que uma pessoa faz pelo outro. Antes de qualquer coisa, ela depende de cada um olhar para si, para a forma de existir nas suas relações e assumir um compromisso com isso. Nenhum relacionamento consegue fazer esse trabalho no lugar da outra pessoa. E olha, se você percebe que essa conversa de hoje está tocando em algo que vem se repetindo na sua vida,
talvez faça sentido olhar para isso com um pouco mais de cuidado e atenção. Eu sou psicóloga clínica e realizo meus atendimentos voltados justamente para pessoas que desejam compreender melhor os seus relacionamentos, seus padrões emocionais e a forma como constroem seus vínculos. Os meus atendimentos são 100% online. Se você sentir que esse é o momento de iniciar o seu processo, os meus contatos sempre estão na descrição dos conteúdos logo aqui embaixo. Será um prazer fazer parte da sua trajetória, mas esse primeiro movimento sempre permanece a quem decide dar esse passo, que é a Vossa Senhoria aí do outro lado. E antes de terminar aqui, eu queria deixar um pensamento para você. Existe uma diferença entre preservar uma relação e preservar uma dinâmica. Às vezes, o que mantemos por muitos anos não é exatamente o vínculo, é a forma específica de funcionar dentro dele. Uma forma que já deixou de fazer sentido, mas que continua existindo porque parece mais segura do que enfrentar a mudança. Vale a pena se perguntar aí com seus botõezinhos. Nas conversas difíceis da sua vida, você sente que existe espaço de fato para sua experiência emocional? Ou você já entra pensando em como evitar que o outro fique mal? Você consegue expressar um incômodo sem imediatamente sentir que precisa se justificar? Você consegue suportar a possibilidade de alguém se frustrar com você sem concluir que isso faz de você uma pessoa ruim? Essas perguntas aqui não têm a intenção de medir quem está certo ou quem está errado. Elas ajudam a perceber quanto da sua energia tem sido investida em proteger o relacionamento e quando tem sido investido em desaparecer dentro dele. Porque quando uma relação só continua existindo, quando uma das pessoas silencia a própria experiência, o preço costuma ser alto demais. E muitas vezes esse preço só aparece anos depois, em forma de exaustão, de ressentimento ou daquela sensação difícil de explicar de que você esteve presente na vida de alguém, mas ausente da sua própria. Bem, se esse assunto fez você pensar, eu gostaria muito de saber. Me conta aqui nos comentários o que passou pela sua cabeça enquanto você me ouvia. Eu realmente gosto de ler o que vocês escrevem. Muitas vezes é dessas conversas que nós temos aqui embaixo que surgem temas para novos conteúdos aqui do canal. E quando você compartilha a sua experiência, você não só ajuda o canal, você ajuda outras pessoas que estão tentando entender algo parecido que está acontecendo na própria vida dela. E se você acredita que essa conversa pode fazer sentido para mais alguém, te peço humildemente que compartilhe esse conteúdo. Se quiser acompanhar outras reflexões sobre relacionamento, saúde mental, comportamento humano, aproveita também para se inscrever aqui no As da Mente. Muito obrigada por ter ficado comigo até o finalzinho. A gente se encontra no próximo assunto. Um beijo. Tchau, pessoal.